E aí, Hiro, beleza? Gabriel Tosta aqui e hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai sair desse paradigma padrão de que HTML e CSS só serve para fazer layout, tem que ser sempre profissional e tal. A gente vai usar esse tempo aqui para criar um negócio diferente, para criar um negócio divertido, um negócio que foge um pouquinho aí da realidade do âmbito profissional, tá? Para a gente realmente explorar um pouquinho a criatividade aí e aprender um pouco mais. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um picolé, um sorvete. Eu criei aqui no meu VS Code uma pastinha chamada Popsicle e eu vou trabalhar dentro dela. Então, recomendo que você faça o mesmo e a gente vai seguindo o conteúdo. Beleza? Então, chega de enrolação, vamos começar aqui com nossa aplicação. Eu vou fazer um arquivo chamado index.html aqui, e aí dentro do meu index.html eu vou criar o HTML. Aí o próprio VS Code já dá para mim a opção de usar o HTML5, beleza? E aí dentro do meu HTML5 ele vai me dar uma estrutura padrão aqui. Eu vou mudar o meu título para Popsicle ou para Picolé, tanto faz, mesma coisa. E aí, dentro do meu body, eu vou criar um H1 aqui com conteúdo de teste, beleza? Uma vez que eu fiz isso, eu vou vir aqui criar um novo arquivo também chamado index.css, falando que meu H1 vai ter a cor vermelha. Eu quero só fazer um teste bem rápido, tá? E aí, como eu faço para fazer o link desses caras, é através da tag link dentro do meu head, tá? Eu escrevo o link aqui, o VS Code ele já dá também autocomplete para mim, link dois pontos CSS, aí ele já completa para mim o real style sheet aqui, o href, e aí eu quero falar que meu href vai ser ponto barra index.css. O que que é o ponto barra? O ponto barra é para ele referenciar a partir do diretório do meu index.html. Então, nada demais, eu tô falando que o meu index.css está no mesmo diretório do index.html, beleza? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai testar essa aplicação. Como que a gente faz para testar? Clicar com o botão direito aqui dentro de index.html e clicar em Open with Live Server. E aí, olha só que legal, ele já abre aqui para a gente tem a parte visual funcionando. Ah, Gabriel, mas eu cliquei aqui com o botão direito no meu, não está aparecendo Open with Live Server, o que que você fez? Como eu faço para configurar? Bom, se você está tendo esse problema, é só você clicar aqui nas extensions, nas extensões, colocar aqui nessa barrinha de busca Live Server, meu tá até aqui já, clicar no primeiro cara que vai aparecer, é esse cara aqui com o ícone roxo, e aí você vai apertar o botão de instalar. O meu já está instalado, então por isso que ele está com esse layout um pouquinho diferente, mas quando você clicar no botão de instalar, você vai ter exatamente o mesmo layout que o meu, beleza? E aí, uma vez que você fez isso, você volta aqui para o seu Explorer, para as duas pastinhas aqui, clica com o botão direito, vai ter o Open with Live Server lá funcionando. E o que que esse cara faz, tá? Por padrão, o que que a gente teria que fazer? Toda vez que eu digitasse o meu index HTML, eu teria que salvar, eu teria que vir aqui para o meu VS Code, dar um F5 para ver os resultados. Meu VS Code não, desculpa. Meu Chrome, para ver os resultados. Mas não é a realidade aqui com o Live Server. Automaticamente, quando eu digito alguma coisa e salvo, ele atualiza ali para mim. Então, isso é bem legal, isso economiza um bom tempo aí nosso. Beleza. Bom, então vamos continuar, vamos criar aí na nossa aplicação, vamos continuar fazendo o nosso picolé. Beleza? Então o que que eu vou fazer? Deleto aqui o meu H1, vou criar uma div ponto .popsicle. O que que esse cara faz? O próprio VS Code já cria para mim de ponto .popsicle, eu dou um tab aqui, ele cria para mim a estrutura. Vou salvar esse cara, copiar o nome da minha classe aqui, vir para o meu index.html e colocar um ponto na frente, porque eu estou querendo referenciar a classe. E aí eu vou colocar algumas diretrizes de tamanho aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 150 pixels de largura, 230 pixels de altura, beleza? E aí, para a gente ver isso aqui funcionando na tela de fato, vou colocar um border 3px solid black. E aí, olha que legal, aí a gente já tem na nossa aplicação um quadrado, tá? Só que a gente precisa fazer algumas configurações padrões. A gente tem que zerar o nosso padding para a gente não ter problemas, a gente vai zerar a nossa margem e a gente vai colocar um box sizing border box. E aí, uma vez que eu fiz isso, olha que legal, ele já zera para mim todos os espaços do canto esquerdo e do canto superior também. E aí o box sizing ele vai ajudar a gente a definir o tamanho aí dos nossos elementos quando a gente estiver manipulando paddings e afins. Beleza? Então, isso aqui é um conceito padrão aí que a gente usa para zerar, para resetar o nosso CSS. Se você não entende o que que o asterisco faz, o que que o padding faz, margem, box size e
border box, se você quer se aprofundar, tem alguma dúvida, ou se durante o decorrer aí do vídeo você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, deixa aí nos comentários um hashtag MeAjudaHero falando a sua dúvida, que aí a gente cria conteúdo e traz coisa bem legal aí, que vai te ajudar bastante aí durante o seu desenvolvimento, beleza? Então, dando continuidade aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou manipular diretamente o meu body também para colocar um display flex nele. E uma vez que eu coloco o meu display flex, o que que ele vai fazer? Ele vai me dar a habilidade de utilizar a propriedade justify content. O que que esse cara faz? Vou até escrever aqui, ó. Justify Content. Esse cara, ele permite que eu centralize o meu conteúdo ao centro, tá? Então, olha só que legal. Na hora que eu salvei aqui, ele já centralizou o meu popsicle, né, o meu quadrado no centro. E aí, só para descolar ele do topo, eu vou criar a minha própria regra aqui de padding 20 pixels. Então, ele vai criar tanto para a esquerda, para cima, para a direita, para baixo. Ou melhor, para a direita, para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda, apesar que a gente só consegue ver para cima aqui porque era o único que estava colado, beleza? Mas, enfim, essas aqui são as regras que a gente vai usar por enquanto. E aí a gente consegue voltar para o nosso popsicle, para o nosso picolé. Legal? Então, geralmente os picolés, os sorvetes, eles têm as bordas arredondadas. Então, aqui no canto esquerdo superior e no direito superior, a gente tem um leve arredondamento ali. E como que a gente consegue fazer isso, tá? Uma vez que a gente tem o nosso border definido, a gente pode usar um border top left radius. E aí, o que que esse cara faz? Ele cria um arredondamento, né? O radius, ele define um arredondamento. Vou colocar aqui 70px, tanto para a esquerda quanto para a direita, mudando ali de left para right. E olha que legal, ele já faz esse arredondamento para a gente. Ah, Gabriel, da onde você tirou 75 pixels? O que que eu fiz, tá? Eu peguei o width, dividi por 2 e aí eu tenho o número de 75. Então, 150 dividido por 2 vai dar 75. E aí é o valor que eu usei aqui, mas é legal sempre brincar, colocar 100, 15, 20 e ir fazendo os testes aqui para a gente ver como esses caras se comportam, tá? Isso aqui é só um padrão, só uma estrutura que eu pensei. É legal que você pratique, que você faça aí e tenha os seus próprios resultados. Beleza? Bom, então uma vez que a gente tem esse padrão aqui, esse contexto inicial do nosso picolé, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o palitinho do picolé, o palitinho que a gente vai colocar na parte de baixo aqui, que é a parte de segurar, né, o picolé. E aí, como que a gente faz isso? Dentro da nossa div popsicle, eu vou criar uma div aqui, ponto .stick, stick de palito, né? E aí a gente consegue voltar para o nosso index.css, e aí eu vou criar aqui um ponto .stick, e aí eu vou também criar mais ou menos eh, a mesma o mesmo padrão que eu fiz aqui para o Popsicle. Vou colocar um width de 40 pixels, colocar um height de 80 pixels, e aí para a gente visualizar eu vou colocar um border, ou poderia colocar um background também, tá? Colocar um background red só para a gente ter uma noção. E olha que legal, ele fica aqui no canto, tá? No canto esquerdo superior. Bom, então a gente consegue ver tanto com o background quanto com o border. Vou colocar aqui border 3px, solid black. E aí, olha que legal, a gente tem aqui no canto superior esquerdo, também funcionando da mesma forma. Legal? E aí, só que o que que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa colocar o nosso palito aqui no canto, no centralizado, né? No final do picolé, porque aqui é onde a gente vai segurar o picolé, aqui é o corpo do picolé, e essa é a ideia, né? Então, como que a gente pode fazer para colocar o nosso stick, o nosso palitinho aqui no canto de baixo? A gente pode, de várias formas, as várias formas que existem, a gente pode colocar utilizando position absolute. O que que esse cara vai fazer? Ele vai habilitar uma propriedade chamada bottom para a gente, onde a gente pode definir zero, tá bom? E aí, só que olha o que que vai acontecer. Quando a gente define o zero, ele vai lá para o final da minha página. Por quê? A gente está definindo o bottom zero, ele está indo para o mais baixo que ele pode dos pais, até ele achar alguém que é relativo, ou melhor, não relativo, diferente de estático. Porque vamos lá, ou vamos olhar um bocado aqui para o nosso HTML, como que ele funciona.
Por padrão, todos os elementos HTML, eles têm o padrão de serem position estático. Então, quando eu coloco um position absolute, position relative ou fixed, por exemplo, a gente colocou aqui no nosso stick. Então, o stick ele vai procurar no pai dele, que é o popsicle, se o pai dele tem position diferente de estático. Se o pai dele não tem diferente de estático, ele vai para o body. Se o body não tem position diferente de estático, ele vai subir para o HTML. Se o HTML não tem position estático, aí não tem o que fazer, porque é o topo, né? Ele chegou no final da hierarquia, então ele cola lá no HTML. Então é por isso que ele está indo para o zero, né? Que é o final do HTML. Então ele vem aqui para o final. Então, para a gente resolver esse tipo de problema, a gente tem que colocar position relative, que é relative, absolute ou fixed, que aqui no nosso popsicle. Qualquer position que seja diferente de estático. Então, aqui no position, a gente tem por padrão o static, tá bom? Esse aqui é por padrão de qualquer navegador. E aí a gente só vem aqui e muda para relative. Por que relative e não absoluto, não fixo e tal? Relative é o mais comum, tá? A gente vai ter menos dor de cabeça mexendo com esse cara. Então, geralmente, quando a gente vai fazer esse tipo de manipulação, que é para manipular o filho, a gente pode colocar relative. Tem casos e casos, tá? Nada é bala de prata, mas só para a gente ter uma noção. E aí, olha que legal. Uma vez que a gente colocou o position relative aqui, o nosso stick ele começou a colar direto aqui no nosso popsicle. E aí a gente consegue usar um pouquinho a criatividade para saber que se a gente tem 80 pixels de altura, eu posso colocar aqui mais ou menos 80 pixels de bottom, menos 80 pixels de bottom, e aí ele vai colar lá embaixo no bottom mesmo, né, no final aqui do nosso picolé. Então a gente já tem esse efeito. Só que olha que legal, a gente tem uma borda de 3 pixels aqui, então a gente tem que zerar essa borda também para ficar bem alinhadinho no canto, tá? Mas não vamos se preocupar com isso agora, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Uma vez que a gente fez isso, como que a gente consegue manipular o nosso palitinho para ir para o centro? Imagine que o nosso palito ele é relativo, aliás, ele é absoluto ao nosso pai, que é essa esse picolé aqui. Só para até ajudar na compreensão, vamos lá, eu vou colocar aqui, em vez do bottom menos 80 pixels, vou colocar um bottom 0. E aí, olha só, ele está sempre colado na esquerda e na parte inferior aqui do nosso picolé. Como que eu faço para alinhar ele para o centro, tá? Eu posso usar a propriedade left aqui e usar um 50%. Só que, o que, que vai acontecer? O ponto inicial do meu quadrado aqui, do meu stick, ele vai, do meu palitinho, ele vai começar no meio. Então, essa viga aqui, ele está exatamente no meio do meu picolé. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso desconsiderar o tamanho dele, porque eu preciso que o meio do meu palito fique no meio do meu picolé. Então, qual que é o tamanho do meu palito? Ele é 40 pixels. Então, eu consigo usar, por exemplo, aqui um margin left de menos 20 pixels, porque 40 dividido por 2, 20. E aí, olha que legal, a gente já consegue deixar um pouquinho mais centralizado. Só que, se você tiver um olhar atento, você ainda vai ver que vai estar um pouquinho desalinhado. Aqui nesse canto esquerdo, ele tem 3 pixels a mais que o canto direito. Isso por causa da borda, tá? Se a gente comentar esse cara, olha só, aqui a gente tem uma borda, a gente tem um respiro da borda. Então, o que que a gente vai fazer? Colocar aqui menos 3 pixels, que são os 3 pixels que a gente adicionou da borda aqui. E agora a gente tem o nosso conteúdo exatamente no centro. E aí, olha que legal, uma vez que eu fiz isso, eu consigo voltar o meu bottom menos 80 pixels e a gente tem o nosso conteúdo aqui, o nosso picolé, o formato dele, pelo menos, todo concluído, todo completo. Isso é bem legal. Legal? Bom, então, o que que a gente vai fazer também agora? Geralmente, os palitinhos aqui dos picolés, eles têm a bordinha arredondada, a borda inferior arredondada. Então, a gente vai fazer isso também aqui no nosso layout. Então, eu vou colocar aqui, da mesma forma que a gente fez para o canto superior direito aqui e esquerdo do nosso picolé, eu vou colocar um border, bottom dessa vez, porque eu quero manipular esse canto aqui inferior, left radius, e aí eu vou usar mais ou menos a mesma técnica. Se eu tenho 40 pixels de largura, eu quero que a metade dele seja arredondada, tanto para a esquerda quanto para a
direita, beleza? E aí, uma vez que eu salvo isso, olha que legal, que layout bonito que a gente já tem aqui. Já não tem cor, não tem nada, mas ele já é uma estrutura. E aí, a gente pode simplesmente vir aqui, colocar um background, colocar ele de red aqui, só para a gente ter uma noção. E eu vou apertar o F12 aqui no meu Google Chrome, ou eu clico aqui com o botão direito em inspecionar também, que vai abrir essa abinha lateral. E aí eu consigo usar esse quadradinho aqui, esse mousezinho aqui, esse ponteiro, para selecionar o meu stick. E aí ele vai abrir aqui os meus estilos, tá? Todos os estilos que eu estou digitando aqui, ele vai abrir no canto para mim. E aí eu tenho meu background, onde eu consigo clicar na cor e eu consigo brincar um pouco aqui com a cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar manipular aqui para pegar mais ou menos a mesma cor de um palito aí, de um picolé, só para a gente conseguir brincar. Vamos ver se consigo ficar um pouco mais amarelado. É meio difícil, sei lá. Acho que tá bom, vai. Acho que isso aqui tá quase fiel. Então eu consigo copiar essa cor aqui, que é um hexadecimal, tá? Colar no lugar do meu red, e aí a gente tem uma cor aqui para o nosso quadrado, para o nosso stick, aliás, para o nosso palito. Beleza. E aí, o que que a gente poderia fazer? Vim aqui para o nosso popsicle, colocar um background aqui, e eu poderia colocar um red, por exemplo, e pronto, a gente já tem o nosso picolé feito. Só que, enquanto eu estava desenvolvendo esse desafio, enquanto eu estava desenvolvendo esse picolé aqui para mostrar para você, eu estava pensando, pô, será que tem como eu complicar, como deixar um pouco mais legal? E aí, eu cheguei em algumas conclusões, tá? E eu quero mostrar essas conclusões para você. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar um pouquinho a abordagem. Aqui no background, a gente consegue usar um carinha chamado linear gradiente. O que que esse linear gradiente faz? A gente consegue ter um contexto de gradiente no nosso plano de fundo, onde esse linear gradiente tem uma função, e aí eu preciso passar no primeiro parâmetro quantos graus o, o- o meu gradiente ele vai ser aplicado, tá? Em quantos graus ele vai ser aplicado. Então, eu vou colocar aqui por padrão 0 zero degrees, e aí, se a gente for parar para pensar em matemática, aí a gente tem um círculo tem 360 graus, então é mais ou menos a mesma ideia, tá? E aí, no segundo parâmetro, ou melhor, nos parâmetros sequentes, a gente consegue criar cores. Então, eu vou colocar aqui, começar com yellow, que vai para um blue. E olha só que legal, olha só esse efeito, que bacana, onde a gente tem de baixo para cima, começando aqui com vermelho e terminando com azul. E a gente consegue brincar aqui com o nosso DAG para 90 graus, 180 graus, 360 graus vai voltar para o mesmo contexto, né? E por aí vai. Então, eu deixei definido aqui já um padrão aqui que eu estava brincando de 315 graus, que ele vai sair do canto superior direito e vai para o canto superior esquerdo. Então a gente vai ter esse contexto aqui. E aí, olha que legal, além do vermelho e do azul, eu consigo colocar um yellow, consigo colocar um green, eu consigo colocar um purple. Consigo colocar várias cores e aí a gente tem esse efeito aqui. Ele é bem legal, a gente consegue ter várias cores aí, a gente consegue ir brincando, tá? Só que vamos lá. Eu estava pensando também se, uma vez que eu fiz o meu degradê aqui, se eu conseguisse fazer uma limitação dele. Porque, por exemplo, olha só, do vermelho para o azul, a gente começa no vermelho forte, aí ele vai ficando meio roxo, aí ele vai para o azul. Aí do azul para amarelo ele vai, tem uma cor no meio do caminho também e fica amarelo. Aí do amarelo ele tem outra cor no meio do caminho e por aí vai. Então eu estava querendo criar boundaries, eu estava querendo criar limites, tá? Das minhas cores. E aí eu estava pesquisando, né, ver se dava para fazer, e dá para fazer. E aí como que a gente faz essa limitação, tá? A gente pode vir aqui e falar que, por exemplo, imagine que a gente tem o vermelho aqui. Eu quero que o vermelho ele comece no 0%, né, do meu plano de fundo, e eu quero que ele vá até 20%. E aí eu quero que o meu blue ele vá de 20%, que é exatamente onde termina o meu vermelho, e que ele vá até 40%, por exemplo. E aí, do yellow, ele vai de 40% até yellow 60%. O green vai de 60% até green 80%. E aí, por último, o purple vai de 80% até purple 100%. E olha que legal esse efeito que a gente tem aqui. Um efeito
de limitação, tá? Apesar de a gente estar usando o gradiente, ele tem início, meio e fim, cada uma das cores. Então, isso aqui é bem legal. A gente consegue criar esse efeito limitado aqui e dá pra gente brincar bastante com isso. Então, isso é bem bacana. Legal. E aí, eu tava pensando também, né? Pô, será que tem como fazer uma animação, fazer com que as cores comecem a se mexer de alguma forma, fizesse alguma coisa legal? E aí, também dá pra fazer. Como que a gente pode usar esse cara, tá? A gente pode criar realmente, de fato, uma animação. Então, como que a gente teria que manipular o nosso CSS, tá? Só para a gente ter uma noção aqui como que funciona a manipulação do background. A gente pode manipular usando o background position. Então, eu vou selecionar aqui meu Popsicle, meu Chrome DevTools, e eu vou vir aqui em background position. E aí, olha que legal, se eu colocar 10 pixels, ele vai mover para a direita. Eu estou aumentando aqui, né, apertando Shift para cima, ele vai mudando para a direita. Isso aqui é o eixo X e eu consigo aumentar o eixo Y também. Legal? Então a gente consegue fazer essa movimentação aqui. Só que a gente consegue fazer com pixel. A gente não consegue utilizar porcentagem. Por quê? Olha só, estou movendo porcentagem aqui e ele simplesmente não faz nada. Isso é um problema, tá? Por quê? Vamos lá. Vocês concordam comigo que eu tenho meu background aqui que ele vai de 0 a 20%, de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Então, eu já tenho 100% do meu background position preenchido, né? Já tenho todo o meu background aqui preenchido. Então, o que que eu preciso fazer, tá? Para conseguir manipular via porcentagem desse jeito, de uma forma eh, que não seja fixa, né, que ela realmente trabalhe de acordo com o conteúdo que eu estou dispondo dentro dela. Eu posso usar uma propriedade chamada background size, e aí eu consigo colocar, por exemplo, ó, o padrão é 100%, 100%, e aí olha que legal, eu aumento meu background size, eu vou até tirar esse meu background position aqui para a gente ter uma visualização melhor, e aí olha que legal, eu aumento meu background size, de 100 até 200, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí a gente tem o nosso background aí esticado, tá? Então a gente está esticando ele 200%, aliás, 100% a mais, né? Tanto para lateral quanto para horizontal, tanto para vertical quanto para horizontal. Então esse aqui é o padrão, e esse aqui é o que a gente está esticando, tá? Então a gente consegue usar esse padrão aqui, background size 200%, e eu vou colar ele aqui logo embaixo do nosso background. Legal? Então, uma vez que eu faço isso, agora sim eu consigo manipular meu background position. Olha que legal, vou habilitar ele aqui de novo, e aí sim, ó, a gente consegue ir de, por exemplo, vou voltar aqui para zero, tá? Ambos 0, tanto x e y, e aí eu consigo, ó, manipular tanto o x e o y na porcentagem até, por exemplo, chegar a 100%. E aí, isso aqui é um efeito bem bacana. Então, vamos criar uma animação, tá? Vamos fazer isso aqui realmente funcionar de fato, para a gente ver isso aqui acontecendo de forma automática sem eu precisar ficar alterando isso aqui na mão. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um keyframe. Esse keyframe é animação, tá? É como a gente vai definir animação. São os frames aí que a gente vai criar para rodar a nossa animação. E aí, eu vou ter que dar um nome para ela. Eu vou dar um nome de Popsicle Animation. E aí, no meu Popsicle Animation, eu consigo definir o from, que é o marco zero, a partir de onde ele vai partir, né? Que eu vou colocar aqui background position 0 até o to. From, ele vai de 0, ops, eu tenho que colocar aqui 0%, opa, ele vai de 0% a 0% até o background position 100, 100. E aí a gente está definindo uma parametrização aí de 0 a 100 de forma automática aqui pelo nosso keyframe. Ele vai se virar para resolver isso aqui para a gente, dado os parâmetros que a gente vai passar. E aí, uma vez que eu faço esse meu keyframe aqui, eu posso vir aqui e colocar uma animation, tá? Ops, não vou usar o autocomplete não, animation. E aí, no primeiro parâmetro, eu vou usar o nome da minha animação que eu defini aqui, embaixo, keyframes. O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar o tempo da minha animação, então eu quero que ela dure 5 segundos. Eu quero que ela rode linearmente, que ela tenha a mesma constância desde o início ao fim, a mesma velocidade, tá? Então, eu vou demorar de sair de 0% aqui até 100%, eu vou demorar 5 segundos, exatamente 5 segundos, e vai ser constante. E eu quero que ela rode infinitamente
abruptamente, ela vai sempre rodar e ela vai ir sempre para frente também, tá bom? E aí, olha só que legal, quando eu salvo isso aqui, olha o conteúdo que eu trago para minha tela. Então, ele vai, começa a fazer essa animação, e aí, só que a gente tem um problema. Quando o vermelho ele começa a aparecer aqui, quando ele chega num ponto, a nossa aplicação ela para, a nossa aplicação não, a nossa animação ela para abruptamente. Por quê? Vamos lá, vamos tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. O meu gradiente ele começa no zero, como vermelho, e ele termina no 100 como purple. Então, quando ele chega no 100% aqui no purple, ele volta para o red, então ele está funcionando. Então, isso aqui, de fato, funciona. Só que não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar um pouquinho a abordagem, tá? Para fazer com que as cores elas se repitam até 100%, duas vezes. E aí o background size, como a gente está esticando o background size, ele vai dar realmente essa sensação de continuidade. Então, só para a gente entender um pouco mais o que que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui, mudar de 0 a 10% no red, de 10 até 20 aqui no blue, de 20 até 30 no yellow, de 30 até 40 no green e de 40 até 50 no purple. Beleza? Aí eu tenho que desabilitar essas duas opções que estão marcadas aqui. Eu vou desabilitar essas duas aqui também. E aí, olha só o efeito que a gente tem. A gente começa aqui com vermelho 10%, azul 10%, o amarelo 10%, o verde 10%, e aí o purple pegando do 50 até o final. Beleza? Por mais que a gente esteja definindo aqui o purple 40-50, como não tem mais nada, ele vai encher de purple. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o mesmo esquema, trazer o red aqui de 50 até 60, o blue de 60 a 70, e a gente vai fazendo esse trabalhinho pesado aqui, 60 a 70, o yellow de 70 a 80, vamos lá, depois tem o green de 80 a 90, e aí por último, mas não menos importante, o purple de 90 até 100. Então, olha que legal. Ups, 100. E eu tenho que tirar essa vírgula aqui, senão ele vai quebrar. E aí, olha que legal o resultado que a gente tem aqui. A gente tem o nosso picolé aqui com várias cores. Ele está bem mais saturado de cor. Só que quando a gente coloca um background size nesse contexto aqui, se a gente vier aqui e colocar o background size, vou tirar a animação. Como eu aumento ele 200%, olha só, parece que ele vai só de 0 até 50, tá? Ele vai do red, né? Ele vai aqui do red até o purple. E aí depois ele começa de novo red, blue, yellow, green, purple, porque a gente está esticando, a gente está dobrando o tamanho dele. Então, quando a gente roda isso, olha só que efeito bacana. A gente tem um efeito que a aplicação, que a animação, ela não para, ela sempre vai para um caminho só. E aí a gente tem esse resultado bem, bem, bem legal. Beleza? Então, essa é a ideia principal. Só que, vamos lá, pô, ficar repetindo isso aqui é um saco, é bem chato. Tem alguma forma um pouco mais inteligente de resolver? Tem. A gente pode colocar aqui na frente do linear gradient, a gente poderia colocar um repeating linear gradiente, e eu consigo deletar tudo que está do meu 50% para frente, tá bom? Então eu defino aqui as minhas cores, e aí ele vai continuar funcionando da mesma forma. Olha só, eu salvei e ele continuou rodando como se nada tivesse acontecido. Beleza? Então é uma forma bem mais tranquila aí de resolver esse problema. Então é uma abordagem aí diferente que a gente pode utilizar. Beleza? E aí, quando a gente chega nesse contexto, quando a gente chega nesse estágio, a gente pode brincar aqui com as cores, e aí, pelo próprio VS Code mesmo, a gente. VS Code não, desculpa. Pelo próprio Chrome DevTools, a gente consegue ir brincando com as cores, a gente vai conseguindo mudar e ver os resultados conforme a animação vai acontecendo na tela. Então, estou colocando algumas cores aqui aleatórias, só para a gente ver como isso aqui funciona, tá? E aí, a gente consegue realmente ter vários efeitos legais aí, só depende da nossa criatividade para fazer com que essas cores fiquem bacanas. Então, tem esse modelinho que eu estou acabando de criar aqui, tem um prompt que eu
já tinha deixado pronto, né, que é o modelo que eu estou usando aqui para me guiar, com cores em RGB. Olha só que legal, olha só esse efeito que bacana. Então a gente consegue realmente ir mudando aí, fazendo as nossas animações, mudando os graus aqui da nossa aplicação para ter vários contextos, várias formas de demonstrar o nosso sorvete aí, o nosso picolé diferente. É óbvio que vai ter alguns contextos que ele vai quebrar, porque a gente está mudando a inclinação, tá? Mas isso aí é questão de adaptar, beleza? Então a gente tem esse conteúdo aqui bem legal sendo exibido para a gente na tela. Bom, então recapitulando, a gente viu hoje um pouquinho aqui sobre padding, margin, box sizing, border box, sobre zerar as propriedades padrões do HTML. A gente viu um pouquinho sobre flex, viu um pouquinho também sobre position absolute, relative, como esses caras comportam. A gente viu bastante aqui sobre background, como a gente pode usar o repeating, como que a gente pode usar, aliás, o repeating não, o linear gradient, como pode usar o repeating e linear gradient também, como a gente cria layouts, como que a gente cria backgrounds que realmente fazem essa parte de gradiente, como a gente cria limites para eles, como a gente cria animações, e a importância do background size nesse contexto, tá? Então é bem legal todos esses pontos. Se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se você achou que o ritmo tá rápido, foi um ponto que eu estou trazendo aí de fazer uma coisa um pouco mais rápida mesmo, proposital. Se você não acha legal, fala para mim, eu vou estar super interessado em entender e arrumar aqui a casa para a gente fazer um conteúdo bem bacana para você. Beleza? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixa um hashtag me ajuda Hero, comenta aí embaixo, compartilha com os amigos. É nóis. Falou, Hero, até mais!